Aleluia, vamos para mais uma reflexão. Estamos este ano, ¿no? Hechos del Espírito, e vamos ver o mover do Espírito em meio da igreja, em meio do povo, em meio dos cristianos. Aqui vamos ver hoje em São Lucas, capítulo 8, de versículo 26 a versículo 39, que habla do endemoniado gadareno. É uma reflexão, então, por rápido, que podemos ler e ter bom entendimento da palavra. E arribaram à terra de los Gadarenos, que está em la ribeira opuesta a Galileia. Al chegar ele à terra, vino a su encuentro homem de la ciudad endemoniado, desde hace muito tempo, e não vestia roupa, nem morava em casa, sino em los sepulcros. Este, a ver a Jesus, lançou grande grito, e prostrando-se a seus pés, exclamou a grande voz: que tens comigo, Jesus, Hijo de Deus Altíssimo? Te ruego que não me atormentes, porque mandava ao espírito imundo que salisse del homem, pois havia muito tempo que se havia apoderado dele, e lhe ataram com cadenas de grilhos, pero rompendo as cadenas era impelido pelo el demônio a los desertos. E se perguntou Jesus, dizendo: como te chamas? E lhe dijo: Legião, porque muitos demônios haviam entrado em ele. E lhe rogavam que não os mandasse ir ao abismo. Havia ali ato de muitos cerdos que passeam em monte, e lhe rogaram que os deixasse entrar em eles. E lhe dijo: permisso. E os demônios, salidos do homem, entraram nos cerdos, e o ato se precipitou por desempenhadeiro ao lago e se ahogou. E os que apacentavam os cerdos, quando vieram e o que haviam acontecido, huyeron e yendo dieron aviso a la ciudad e pelos campos, e salieron a ver o que havia sucedido. Vieram a Jesus, hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pés de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. E os que los habían visto les contaron como había sido salvado el endemoniado. Entonces toda a multitud de la região alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchasse de ellos, pois tinham grande temor. E Jesus, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo: vuélvete a tu casa e cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. E ele se foi, publicando por toda a cidade qual grande coisas havia hecho Jesus com ele. Senhor Deus Padre Santo, Deus de poder, toda glória, toda honra, ó Senhor, és para ti, tu soberano eterno. Quero diminuir, quedar pequeno, ó Deus, e nesta reflexão que podamos aprender, conhecer mais, ver novamente, ó Deus, tu palavra e aprender contigo, ó Deus. Que tu Espírito Santo abre em cada um de nós outros. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus, aleluia. Vemos aqui passagem que já conhecemos e conhecemos muito e muito bem, não? Que é este passagem, esta liberação, não? De saída de los demônios deste homem que estava em Gadara, que era uma cidade que fazia parte de uma decápolis, de 10 cidades, e esta era uma das cidades que estava depois do mar de Galileia, e Jesus foi ali porque tinha esta missão de levar o evangelho, levar a palavra de Jesus àquela cidade, aquele povo. Mas para isso havia a necessidade de quê? De salvar um homem, porque este homem é o que ia ser a diferença daquela cidade. Porque uma coisa é a pessoa ir e falar, se mostrar quem é. Outra coisa é quando um testemunho diz muitas vezes mais alto do que na própria pessoa. Então foi este testemunho que vimos aqui, um grande milagre, quando Deus libera Jesus Cristo, quita os demônios deste homem, uma legião de demônios que estava com este homem, não? Que leva ali, põe todo em el cerco e echa todo ali ao precipício, e vemos aqui este homem liberado. E no mais que vemos que este homem, a não ser estar liberado, ele quer seguir a Jesus. Ele quer estar com Jesus, ele quer acompanhar Jesus. Pero Jesus disse: não, tu vas a quedar aqui.
Tu vas a quedar aqui e vai dizer a todos de tu casa, a todos de tu ciudad, lo que Deus hizo por ti. Pero é interessante ver neste passagem, neste milagre, que para chegarem nisto, para que estes milagres acontecessem, tuvo que passar por uma grande tempestade, não só Jesus, mas também todos os discípulos. Para chegar em Gadara, Jesus Cristo e os discípulos tiveram que passar por dificuldades, por uma batalha ali contra o vento, contra uma tempestade que estava sobre eles. E isto não é diferente de nossas vidas, porque Deus nos chama muitas vezes para levar o Evangelho, ali, como está em Marcos 16, não? Levar o Evangelho a toda criatura, pero muitas vezes temos este impedimento, uma barreira, algo que não nos permite chegar aquelas pessoas onde temos que atingir, chegar a eles e ajudá-los para que possam conhecer a verdade, poder ter a luz e poder aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por lo menos para ter a oportunidade de dizer, bueno, eu conosco Jesus e posso aceitá-lo a Ele como Senhor e Salvador. Mas para isto não é diferente do que passou aqui com Jesus e com os discípulos, porque muitas vezes passa isso com nós outros. Queremos fazer, mas se levanta uma tempestade. Queremos levar o Evangelho, mas se levanta uma tempestade. E em meio do caminho, em meio do mar, quando estamos caminhando, em aquela terra, naquela terra onde não há Deus, é naquela terra onde não conhecem Deus, é naquela terra onde estão sobre domínio de potestades malignas, sim? Aí quando chega aí um cristiano, quando chega uma pessoa cheia de fé, cheio de poder de Deus, quando chega nesse lugar, quando passa por todas as tempestades, aí sim está liberado e autorizado para operar milagres e maravilhas. Esta semana estamos falando de Hechos capítulo 6, onde Estevão está lleno de graça e de poder. Não? O que é esta graça? O que é esta graça? É justamente passar por esta tempestade, passar por estas lutas e ter a misericórdia do Senhor na vida de Estevão. Foi isto que passou. E Estevão estava cheio de graça. O que é isso? Toda a gratidão a Jesus por todo o que Ele ha hecho por Ele. E é isto que nós outros devemos viver em nossas vidas. Não podemos seguir por la mitad, ter a graça por la mitad, ter a graça 10%, 50%, 90%. A graça tem que ser llena em nossas vidas. Jesus Cristo tem que estar em todas as áreas de nossa vida. Jesus Cristo não pode estar em 90% de nossas vidas, mas falta 10, que naquelas 10 não quero liberar. E naquelas 10%, Jesus não é nem Senhor nem Salvador. Não, Jesus Cristo tem que estar em 100% de nossas vidas, para que os milagres possam acontecer. E aqui vemos esses discípulos aprendendo com Jesus. Esses discípulos passaram por uma tempestade, viram a dificuldade que era para chegar em Gadara, chegarem na terra de estrangeiros, não, para chegar ali, a dificuldade por causa deste levante, desta tempestade, mas quando chega, vê uma grande vitória, porque não é um demônio que sai, é uma legião de demônios. Uma legião de demônios, são muitos e muitos e muitos demônios que assolavam a vida daquele homem, e aquele homem foi liberado. O poder de Deus se manifestou na vida daquele homem através de uma palavra decretada por Jesus Cristo. Este é o milagre de Deus. E isto vemos também em livro de Hechos. Por quê? Porque em livro de Hechos é toda a história da igreja, todo um passar, um preparo e um manual para nós outros seguir. Todo está em Hechos, porque ali podemos ver aquilo que nós outros temos que fazer. É interessante que em Hechos é o único livro que não termina com amém. Não, o único livro que não termina com amém. Por quê? Porque só vai terminar o livro de Hechos com a segunda venida de Jesus. Porque o trabalho de evangelização continua com nós outros em nossas vidas e vai continuar até a segunda venida de Jesus. Então, temos que aprender em nome de Jesus Cristo que há a necessidade de passar muitas vezes por a tempestade, muitas vezes passar por as dificuldades, passar por barreiras,
Porque é donde, nesta situação, que vamos estar buscar o poder de Deus para liberar, para passar, para poder atravessar, fazer com que o mar se abra, para que podamos passar, para que verdadeiramente os milagres aconteçam na vida daquela pessoa que necessita. Porque se não praticamos, se não vemos, quando chega diante de nós na situação, não queremos, mas será que é verdade, será que não? Porque milagre não se explica, não há explicação. Milagre, ele não é como buscar, como será que aconteceu, que será que passou na vida de aquele homem que recebeu ali, que saiu todos os demônios. Não são milagres de Deus, uma determinação, uma palavra de Deus, de Jesus Cristo, dizendo para que os demônios saiam, e os demônios saíram destas pessoas. O importante é entender que teremos uma missão. E quando vamos para uma missão, sempre vai levantar tempestades em nossas vidas. E sempre quando há tempestades, teremos que já estar certo da vitória. Passar pelas tempestades já diante do poder de Deus, diante da vitória, diante de milagres. Passar por milagres para quando chegar, estar preparado para poder declarar na vida das pessoas que necessitam. Das pessoas, porque na verdade, todos os milagres, para que são os milagres? É para mostrar que Deus existe. Para que nós somos milagres? É para mostrar que o reino de Deus vai se estabelecer. É para mostrar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. É para isso. Por que Jesus Cristo fazia milagres? Ele fazia milagres, não faziam para todos, faziam para alguns. Por quê? Por aqueles que ele dizia, não? Que esta enfermidade é para a glória de Deus. Então se ali porque de ali sabia que muitas pessoas iam aceitar Jesus Cristo por causa daquele milagre que estava acontecendo. Então cada pessoa que levamos o Evangelho, cada pessoa que conseguimos abrir nossa boca ou dar nosso testemunho de vida cristiana, e que as pessoas aceitem Jesus Cristo, isto é um grande poder de Deus. Quando podemos abrir nossas bocas, e quando vamos abrir, sempre vai levantar tempestades, sempre vai vir dificuldades, sempre vai vir pessoas, sempre vai vir coisas que nos impedem, que nos deixam continuar, mas devemos estar firmes e fortes, porque um dia estaremos todos nós outros no reino de Deus, todos nós outros estaremos para glorificar por toda a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Nós temos uma grande missão aqui neste lugar, que é levar o Evangelho, levar para toda criatura, cumprir com o ID que Jesus nos ordenou. Amém? Glórias a Deus, Padre Santo, Deus.